indivíduo é vítima do tráfico de pessoas, nós devemos informar ao Ministério da Justiça que essa pessoa foi detectada em situação de vulnerabilidade e ela é vítima do tráfico de pessoas. O delegado deve fazê-lo, ou o Ministério Público, ou o magistrado. Mas e quando ela não quer denunciar, Vanessa? O núcleo pode fazer, o núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas, o posto avançado de atendimento humanizado ao migrante, eles têm que fazer um relatório, mas eles podem também sinalizar ao Ministério da Justiça que vai provocar o MRE para a concessão desse visto. E também a Secretaria Nacional de Justiça. E agora eu trago alguns números, enfim, números do enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil. Esse mapa ele é de 99 a 2011, mapa de inquéritos instaurados para apuração do tráfico internacional de pessoas no Brasil, artigo 231 do Código Penal. As cores mais fortes são os estados de maior incidência, as mais claras de menos. Aí é o lugar de instauração dos inquéritos. Não necessariamente de vítimas. Vítimas tocam todos os estados. Nesse mapa ali, o Piauí não aparece. Mas o mapa de indiciados, por exemplo, tem indiciados de todos os estados. Nós temos uma forte concentração em Goiás, Minas e São Paulo. São Paulo é um estado de forte origem e destino, porque São Paulo é um estado de atração para as vítimas do tráfico interno. As pessoas saem especialmente do norte, nordeste, para São Paulo. E aqui sempre eu estou falando, tá, gente? A exploração sexual, sempre, exploração sexual. Estou falando agora só aspectos criminais. E de São Paulo, São Paulo é uma região de forte atração para levar para o exterior. De janeiro a agosto desse ano, eu identifiquei 30 inquéritos instaurados pela Polícia Federal para a apuração do 231, do tráfico internacional. Mas já tem, depois que eu levantei isso, já apareceram alguns outros já. E aí, quando tem um indiciamento, não raro esse indiciamento acontece concomitantemente com outros crimes. Os principais identificados. Os principais indiciamentos são conexos ao tráfico de pessoas. Nós temos, esses são os 7 mais considerados na lista. Quadrilha ou bando, rufianismo, favorecimento da prostituição, casa de prostituição, tráfico interno de pessoas, redução da condição análoga de escravo e crimes contra menores. Bom, as vítimas brasileiras, elas vêm principalmente de Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Rio. Os principais destinos: Espanha, Portugal, Itália e Suíça. Espanha, definitivamente, mais para frente os senhores vão ver com números, a Espanha é o principal destino, é largamente o principal destino. E aí nós vemos que não tem muito a ver com a questão da língua, porque Portugal vem depois. É a questão de atração. É atração. E em alguns lugares, em alguns estados, em algumas comunidades, essa questão do tráfico de pessoas ela é até social, porque as pessoas querem, a vítima, ela quer, ela deseja fortemente ir. Ela não sabe o que ela vai encontrar quando ela chegar lá, porque ela acha que é uma maravilha, Pretty Woman, né? Ela acha que, porque na Europa vai ser, só tem gentleman, só tem lord, né? Mas a situação que nós encontramos, que nós identificamos a violência, o grau de ameaça que se identifica no exterior com as vítimas brasileiras é bem superior ao que nós encontramos por aqui nesse tipo de crime. A Itália é o principal destino das vítimas brasileiras, especialmente travestis masculinas. O perfil das vítimas no Brasil principalmente estão entre 18 e 30 anos, têm baixa escolaridade, são mães solteiras e têm um histórico de prostituição. Sempre lembrando, a anuência, o fato dela ter anuído em viajar, ainda que ela tenha anuído em exercer a prostituição fora, não
exclui a sua condição de vítima. E quem é o aliciador? Normalmente ela tem mais de 30 anos, ela é ex-vítima. Reparou? 18 a 30? Mais de 30? Ela é ex-vítima. Ela é do sexo feminino e ela tem grande proximidade com a vítima. Resumindo, o aliciador normalmente é uma aliciadora e ela é prima, irmã, tia dessa vítima. Ela volta, porque quando ela volta para essa cidade dela, ela não conta tudo o que aconteceu. Ela só volta, ela saiu maltrapilho e ela volta uma mulher bonita, com os cabelos escovados, maquiada, com sapatos, bolsas. Ela externa, ela traz consigo aquele ideal de sucesso. E tem algumas cidades, algumas localidades, em que essas pessoas são vistas como é o modelo de sucesso mesmo. Então, essas vítimas, infelizmente, elas pensam, aqui não tem nada para mim, eu tenho mesmo é que ir para lá. E é minha prima, é minha tia, ela não pode querer meu mal. E várias vezes, esse aliciamento faz parte do pagamento da dívida dela, né? E o fato desse aliciador ter tanta proximidade com a vítima é uma das coisas que dificulta também as denúncias. Um dos objetivos do Protocolo de Palermo era incentivar a cooperação para a solução dos crimes. Então, eu não poderia deixar de falar sobre cooperação internacional. Vou falar brevemente, que eu já sei que o Dr. Pontes esteve aqui e falou com os senhores sobre cooperação internacional, mas eu não tenho como deixar de falar. E até porque, enfim, eu trabalhei muito tempo com isso e gosto bastante. A Interpol é o nosso principal meio, polícia, nosso principal meio de cooperação policial internacional. A Interpol tem 190 países membros. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. O nosso escritório central nacional aqui em Brasília também funciona 24 horas por dia. Então, se eu precisar, correndo de ação, eu acabei de saber que uma vítima embarcou e ela deve chegar à Suíça às 2 horas de amanhã, 2 horas da manhã de amanhã. Eu tenho como entrar em contato? Tenho como entrar em contato com a Suíça para dizer e pedir que alguém faça uma ação, faça um flagrante, por exemplo, lá na hora do desembarque. Eu faço o acompanhamento. Se eu tiver qualquer problema de comunicação, existe a Secretaria-Geral da Interpol, em Lyon, que pode me facilitar esse contato nos 4 idiomas oficiais. Se o policial que está lá na hora, ele só fala, sei lá, francês, eu não falo francês, eu só falo inglês, eu posso entrar em contato e eu não consigo falar com ele. Eu entro em contato com a Secretaria-Geral em Lyon, falo com eles no idioma que eu conheço e eles passam a informação para eles lá. A gente também manda por escrito, no canal seguro e tudo mais. A Polícia Federal também tem adidos policiais e oficiais de ligação, hoje presentes em, se não me engano, 18 países. São mais de 40 policiais em 18 países. E a função deles é mais de aproximação, é essa cooperação policial. O trabalho deles é conhecer as autoridades policiais para saber que, numa emergência, quem eu vou procurar. Ou se eu preciso fazer um estudo, preciso fazer uma investigação, qual é a unidade que vai me ajudar a fazer essa busca? Pela cooperação policial, que é a Interpol e adidos policiais, oficiais de ligação, nós podemos buscar todo tipo de informação que não precisa de uma autorização judicial específica. Tudo aquilo que a polícia pode fazer aqui no Brasil sem pedir autorização para o juiz, a gente pode pedir. Então, eu posso pedir para confirmar se nesse lugar tem, de fato, uma boate, que se fulano de tal, de fato, eu só conheço com o nome, sei lá, Martina, mas o nome dela, na verdade, é Maria da Silva Santos. Eu sei que tem uma mulher chamada Martina, que seria a dona da boate. Identifica para mim quem é Martina. Eles podem fazer buscar esse tipo de informação de cooperação policial. Já quando eu preciso de obter prova precisa ser colhida conforme, de acordo com uma certa formalidade, para que ela não seja contestada em juízo. Daí eu tenho que recorrer à cooperação jurídica internacional. A autoridade central no Brasil, para a grande maioria dos acordos internacionais de cooperação penal, de assistência legal mútua em matéria penal, é o DRCI, que é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça. E aí, brevemente, eu trago só alguns números. Em 2011, tramitaram 33 pedidos
de cooperação jurídica internacional, só relacionados a tráfico de pessoas no DRCI, sendo 24 ativos e 9 passivos. Desses 70, apenas a mesma coisa, só que em porcentagem, 73% ativos e 27% passivos. Só tráfico de pessoas. E aí aparece a Espanha, enorme. 49% dos pedidos eram com a Espanha. Entre ativos e passivos, 49% eram com a Espanha. Daí outros países estão representados. Holanda, Suíça, Itália. Mas por aí dá para ver, 49% dos pedidos de cooperação jurídica relacionados ao tráfico de pessoas com a Espanha. Nos pedidos ativos, isto é, nós pedindo, o Brasil pedindo informações ou provas no exterior, 67%, acompanhados então de Suíça e Itália. E por fim, nos pedidos passivos, os pedidos que nós recebemos, a Holanda é o país que mais nos demandou nesse tema. Bom, basicamente era isso que eu tinha para tratar com os senhores no tempo que me foi proposto. Eu fico à disposição posteriormente por aqui para perguntas. E se alguém quiser enviar alguma pergunta posteriormente, tem um e-mail lá da unidade, é URTP, de Unidade de Repressão ao Tráfico de Pessoas, urtp.ddh, que é de Divisão de Direitos Humanos, @dpf.gov.br. Muito obrigada pela atenção dos senhores e bom seminário. Agradecemos a doutora Vanessa Souza pela brilhante apresentação dos trabalhos e convidamos para voltar à mesa o doutor Derli Brasileiro, presidente de mesa, e o mediador, o professor Fernando Monteiro, e a doutora Vanessa Souza, para as considerações finais desse primeiro painel da manhã. Com estas informações transferidas a todos nós, a gente começa a ver que algo nos instiga, nos provoca a estudar muitos temas que antes a gente nem pensava, nem cogitava em se deparar. E aqui os presentes, os operadores de direito, os estudantes de direito, percebem o cenário no qual está inserido o delegado de Polícia Federal. Eu me lembro que nos bancos das faculdades a gente estudava, quando entrava nas tipificações penais, o exemplo clássico era João desferiu um golpe de faca peixeira em José. Então, esses exemplos acabaram, a gente entra agora num cenário internacional, o mundo é globalizado, como tem uma obra, o mundo é plano, né? E, doutora Vanessa, o que eu mais percebo na dificuldade dessas investigações, e eu participei de uma investigação que resultou em denúncia, e o processo, a ação penal está tramitando na Justiça Federal, que foi o tráfico internacional de homossexuais na região de Guarabira, Araçagi, e a gente percebe, eu percebia claramente a venda de ilusão, a venda de ilusão às demais pessoas. E as pessoas compram, adquirem, né, chegam para si essa ilusão de que lá fora tudo é possível, tudo se melhora. E a gente percebe que o patrimônio que, às vezes, lá, como a Araçagi, que era a cidade, o que a pessoa que ia e voltava, né, e fazia esse intercâmbio, que tinha era uma casinha diferenciada das demais, um carrinho financiado, não era essa luxúria toda como demonstrava ser. Mas as pessoas tinham isso como ilusão e caíam e iam para lá, né? Vítimas que depois se transformam em atores de crime. Com a palavra, o debatedor. Bom dia. Bom, professora, doutora Vanessa, a senhora está de parabéns aí, foi bem esclarecedor. E eu tinha duas perguntinhas para lhe fazer. Primeiramente, a senhora me perdoe, eu vou dar uma de advogado do diabo. Tá? Veja bem, a senhora falou, inclusive, sobre a questão de algumas paraguaias, né, que estão chegando muito bem. Eu gostaria de saber, no caso de uma senhora dessa, uma pessoa dessa, ela não querer denunciar, ela não quer colaborar, ela não quer ajuda e, numa condição, ela também não tem o menor interesse em retornar ao país de origem. Digamos, aí vamos ver que tem a resolução 93/2010, que vai dar o visto por 1 ano. Mas, mesmo nessa condição, se essa senhora, se essa pessoa, se essa moça, mesmo assim,
demonstrar interesse em não querer sair do país, qual seria a atitude a ser tomada, no caso, pela Polícia Federal ou pelas autoridades, né, de imigração? Bom, aí já está entrando na seara da imigração, né? Falando da parte criminal, ela pode ter esse direito concedido sem denunciar, né? Ela não é obrigada a denunciar para pleitear esse direito de permanecer no Brasil, mas como qualquer estrangeiro tem direito a permanecer um tempo X, né? O Brasil ele até é bastante acolhedor com estrangeiros e tudo mais. Mas ela vai ter direito de permanecer até um tempo X. Mesmo que ela não queira denunciar, nesse período, 1 ano, né? Então foi dado o período de 1 ano para ela. Mesmo que ela não queira denunciar, durante esse 1 ano, nada vai acontecer. Mas se ela estiver trabalhando, se ela se integrar à sociedade, se ela estiver trabalhando e tudo mais, ela pode pleitear, como qualquer outro estrangeiro que esteja aqui, ela vai poder pleitear, e cabe ao MRE conceder ou não. A polícia, o que ela faz é expedir o documento de estrangeiro. Mas é o Ministério das Relações Exteriores que, de fato, vai autorizar a permanência dessa pessoa ou não. Se ela se integrou à sociedade, ela conseguiu um trabalho, que ela tinha direito, portanto, a buscar um trabalho, não haveria nada. Não, e outra questão, acho que até por ilação, né, tinha uma diferença pela que a senhora mostrou aqui a respeito da Espanha, mais especificamente, talvez se explique o porquê dos espanhóis colocaram uma série de dificuldades ao ingresso de brasileiros na Espanha. Talvez se explique por aí, ou talvez um certo temor, né? Não sei se é isso. Isso tem a ver, né? Na verdade, isso é bem delicado. Essa parte ela é bem delicada, porque desde Palermo existe essa vontade de combater o tráfico de pessoas, mas lá por trás isso começou de uma certa forma como uma forma de barrar os imigrantes, porque existe o tráfico de pessoas, existe o contrabando de imigrantes, né? Que aqui no Brasil não é considerado crime. O contrabando de imigrantes é a história do coiote. Aqui ele é tratado só com pena de detenção, é uma pena bem baixa, ele não existe essa perseguição a isso. E nem o Brasil precisa de tanto. Aqui todo mundo entra aqui sem visto mesmo. Né? A fronteira seca é gigantesca. Não tem mais outros países, por exemplo, quando nós falamos... não vou citar nome de países, mas alguns países, na verdade, eles não têm muitas vítimas do tráfico de pessoas no seu território, mas eles combatem o tráfico de pessoas, mas eles falam que estão combatendo o tráfico de pessoas, mas, na verdade, o que está sendo combatido é o tráfico de imigrantes. É a entrada irregular de imigrantes e tudo mais. Mas, no caso da Espanha, existe uma atração, de fato, porque na Espanha, em várias províncias da Espanha, a prostituição ela é legalizada. As prostitutas elas pagam imposto e tudo mais. Né? Tem lugares que a prostituição é legalizada e outros lugares que não. Onde é legalizada, digamos, o Ministério do Trabalho deles, entra, fiscaliza, pagou imposto, não pagou, cobrou. Na verdade, isso é o ideal, mas aí tudo que envolve essa questão de prostituição, ela é muito delicada. Ela é muito delicada. Mas que existe isso sim, não estou falando da Espanha, porque na Espanha existe sim o tráfico de pessoas, existem inúmeros casos de violência real, de graves ameaças, de mulheres, enfim, que desaparecem, e que são, enfim, não quer mais trabalhar, pagou minha dívida, agora acabou, vai. E a pessoa fica, de fato, na rua da amargura. Ela não tem onde dormir, ela não tem o que comer, e para ter onde dormir, ela tem que voltar para lá, naquelas condições. Então, é bem delicado, é bem delicado. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal e a Faculdade IESP agradece à doutora Vanessa Souza por ter vindo de Brasília proferir essa aula.